Ó, eu vou até entrar numa das pautas que você disse que não são as prioritárias, mas é as que acabam movimentando. Até a Mônica publicou isso ontem, à tarde, a respeito da história do PL da dosimetria, né? Que era o PL da anistia, que virou o PL da dosimetria. Tá na coluna da Mônica Bergamo também essa informação e esse bastidor, que o projeto que reduz a pena de Bolsonaro, ele deve ser um pouco mais modesto. A gente sabe dessa pressão. Ontem teve aquela caminhada promovida pelo Silas Malafaia e outros parlamentares, pressionando lá, e é a briga que eles estão tentando reduzir a pena de Bolsonaro. Mas o que a Mônica traz de apuração é que não vai ser do tamanho que Bolsonaro deseja, né, ô Mônica? O projeto eles estavam querendo votar até essa semana, mas a MP agora, essas dificuldades todas em votação, a MP era para ser votada ontem, não foi ontem. Se tivesse sido votada ontem e aprovada, então, portanto, hoje daria para votar o projeto da dosimetria, mas já ficou para a semana que vem. O Fabiola, já parece que não vão conseguir votar, mas era o que eles desejavam. Então, no início, a discussão foi bem ambiciosa, né? Assim, se a gente pensar com os olhos do Bolsonaro e de seu grupo, né? Eles falam publicamente que não, só querem anistia, vão votar contra esse projeto de dosimetria, só interessa anistia para todo mundo, mas fato é que havia uma negociação para se reduzir as penas dos crimes. Então, estão lá os crimes no Código Penal, para o crime, por exemplo, de golpe de Estado, a pena de prisão, se não me engano, era de 4 a 12 anos, então haveria uma redução para ficar entre 2 e 8 anos. Então, reduzindo a pena de todos os crimes pelos quais o Bolsonaro foi condenado, a redução da pena dele seria gigantesca e ele ficaria com uma pena de 16 anos de prisão. Com 16 anos de prisão, saindo com 1/6 da pena, ele ficaria pouco mais de tempo em casa, provavelmente, né, numa prisão domiciliar em regime fechado, ou numa prisão, mas ficaria um tempo menor e depois poderia ganhar as ruas. Agora, não se chegou a consenso algum sobre isso, Fabiola. E o fato dele estar preso, do governo estar com a popularidade em ascensão, do Trump ter aparentemente esvaziado, né, murchado um pouco o balão ali do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, conversou com o Lula, ligou para o Lula, não só elogiou o Lula, né, não tem nada concreto ainda, mas óbvio que isso é um tremendo gesto. Então, tudo isso enfraqueceu, né, o lado bolsonarista nessa negociação. Então, agora, o que se vai ter, já estão descartando a redução das penas dos crimes, e a única coisa que deve ser apresentada é fundir o crime de golpe de Estado com o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com isso, em vez de aplicar e somar as duas penas desses dois crimes, um absorve o outro e só tem uma pena para ser aplicada. Então, com isso, a pena do Bolsonaro cairia de 27 anos de prisão para 21 anos de prisão. Uma má notícia para o Bolsonaro, porque aí ele teria que ficar mais ou menos uns 4 anos em regime fechado. Para quem está preso, cada dia mais é um drama, né, Fabiola? E tem esse lance também, né? Você falou de uma má notícia, tem sido uma coleção, né, Josias? Aqui até o pessoal no chat falou assim: e a É. caminhada de ontem nem virou notícia, porque não teve um impacto, né? Não teve impacto, já sabia que não ia ter, né, Fabiola? Eles ficam atirando contra o próprio pé. Esse foi um tiro de bazuca, né? Para que você vai fazer uma caminhada, e o Silas Malafaia insistiu nisso, né? Às vésperas da discussão ali de uma medida provisória que emperra a votação até do projeto de redução das penas, né? E aí faz uma caminhada pró-anistia, sabendo que essa causa é perdida, né? Nós entrevistamos aqui, Fabíola, você há de se recordar, na semana passada, o Paulinho da Força, e ele nos disse, né? Acho até que foi ele cometeu ali um sincericídio na hora, respondendo a uma pergunta sua. Ele disse: a nossa ideia é reduzir a pena do Bolsonaro em alguma coisa, num intervalo que vá de 7 a 11 anos. Se prevalecesse essa posição de 11 anos, que agora a Mônica nos informa que já não é a predileta, né? A pena do Bolsonaro cairia de 27 para 16 anos. E aí, observando-se a regra da progressão de regime, ele ficaria ali em prisão domiciliar por 2 anos e meio e depois já ficaria em liberdade. Agora, aparentemente, não querem ceder ao Bolsonaro
nem isso, não é? E o maior problema desse projeto hoje é o fato de que ainda não há um consenso entre os senadores. Nem o Davi Alcolumbre sabe se vai embarcar nessa canoa. Ele que havia inaugurado o debate sobre a possibilidade de redução das penas. Antes que a Câmara se interessasse por esse assunto, o Davi Alcolumbre pediu ao Rodrigo Pacheco, o senador, que estudasse a matéria, discutiram com ministros do Supremo, depois a Câmara atravessou esse samba. E hoje o grande receio do Paulinho, do Hugo Mota e dos parlamentares do Centrão é o de aprovar na Câmara e aconteceu o que aconteceu com o projeto da blindagem, que chegou no Senado e a PEC da blindagem foi derrubada pelos senadores. Eles receiam que ocorra o mesmo. Aprova-se a redução de penas na Câmara e chega no Senado, o Senado não dá sequência ao projeto, rejeita o projeto. Aí vai ser um vexame completo. Por isso até eles pretendiam votar essa matéria ainda nesta semana, estão empurrando com a barriga para a semana que vem, porque não tem segurança em relação à posição do Senado. Está o Hugo Mota procurando aí o Davi Alcolumbre para ver se chega a um acordo. Agora, a melhor coisa que o Congresso poderia fazer nesse momento, Fabiola, é desistir também desse projeto. É reduzir pena de algo que não foi nem transitou e julgado ainda. As condenações são recentíssimas, da cúpula do golpe, né? Ainda tem recursos que o Supremo terá que analisar, né? Deviam desistir desse projeto também, mas há esse meio de campo ali entre Câmara e Senado. O Centrão não tem segurança em relação ao comportamento do Davi Alcolumbre e da maioria dos senadores, por isso esse projeto está sendo retardado. Por isso, a lipoaspiração das penas, pretendida pelo pedaço mais racional do bolsonarismo, nem essa lipoaspiração eles estão conseguindo obter. Então vamos ver como é que vai terminar essa discussão. Acho engraçado quando o Josias fala da lipoaspiração das penas. Ai, ai, ai.